Vamos aqui, hoje, em decorrência dessa pandemia do coronavírus, queria falar um pouco sobre um tema que seria tratado presencialmente, que é a abordagem sistêmica nas organizações. Aproveito também o momento para destacar que é um momento de precaução e de prevenção. Vamos trabalhar pela não proliferação desse vírus. É uma questão de luta pela vida. Mas vamos lá. Primeiramente, o que vem a ser um sistema? Acredito eu que ele parte do princípio de que é uma composição de par. Por exemplo, Elias, ser humano, o meu corpo humano, ele é formado por pulmão, outros órgãos, em que ocorre uma sintonia para que ocorra a vida humana. E essa sintonia entre esses órgãos podemos denominar de sistema. Então, um sistema ele também pode ser conceituado como um todo complexo ou organizado. Ou também como um conjunto de partes ou elementos que formam um todo unitário ou complexo. Por exemplo, uma organização, uma empresa, são as partes, o setor produtivo, o chão de fábrica, o setor de marketing, os recursos humanos, a gestão estratégica da empresa. Só que, separadamente, não obterão êxito em sua atividade empresarial. Prioritariamente, precisam ter uma sintonia, uma sinergia, até mesmo porque há um objetivo único, que é a perenidade deste negócio, que é a garantia de lucro. Então, a sintonia entre esses setores, produção, recursos humanos, financeiro, marketing, comercial, também é um sistema organizacional. Então, podemos também classificar um sistema dentro de um aspecto de organização como um conjunto de partes que interagem. Observe que o marketing interage com o comercial com a produção, porque ele prepara a demanda para que você oferte um determinado produto. E a partir daí, funciona como um todo, sendo este sistema. E podemos também classificar que um sistema ele tem os seus componentes. O componente físico ou conceitual. Digamos assim como na informática tem a grande divisão entre o hardware e o software, podemos fazer um paralelo que o componente físico nada mais é do que o hardware. As suas máquinas, equipamentos, peças e até em alguns casos, pessoal é o componente físico dentro de um sistema empresarial. E o componente conceitual é o software, é a parte pensante, é o símbolo, é a ideia, é a marca, são as regras, as atribuições dentro de uma organização. Agora, também devemos pensar que um gestor, um executivo, ele convive diariamente com o processo decisório e depende dessa harmonia das partes dentro de um sistema. Então, você aí se liga aqui. Você convive em uma sociedade que depende de sistemas de transporte. A sua empresa, ela depende de ideias, formando esse sistema de pensamentos. Também o conjunto de informações. O sistema de governo. Por exemplo, o governo federal pode editar uma nova lei em que isente algum tipo de tributação para o seu negócio ou que aumente a tributação. Então, essa é uma ameaça do ambiente político legal. Então, são partes que influenciam diretamente um sistema. Então, ele não é algo fechado internamente, é algo aberto, que recebe e sai informação, porque você não consegue gerir sem acompanhar aquilo que acontece ao seu redor.
que nada mais é o que? O ambiente externo ao seu negócio. Podemos também entender que qualquer sistema pode ser representado como um conjunto de elementos, de componentes interdependentes, que se organizam em três partes: entrada, input, processo, saída, output. Por exemplo, numa indústria automobilística, o que é o input? A entrada, são os materiais necessários para se produzir um veículo. E aí começa a se dar a etapa do processamento, de entregar a saída, que é o output, o produto acabado. Então, podemos entender como inputs, que são as entradas, como máquinas, equipamentos, que são bens necessários para você fazer a produção, trabalhadores especializados, sistema de projeto do produto. Então, a partir desse momento que você já tem o seu maquinário, os seus equipamentos, a matéria-prima necessária, você não vai ficar parado. Você vai começar a etapa do processo de produzir, onde todo sistema ele é dinâmico, ele não é estático, ele está o tempo todo se movimentando. E os processos se interligam os componentes e transformam os elementos de entrada em resultados. Até porque a grande missão de um processo é transformar o seu input em output, a sua entrada em saídas, em resultados efetivos. E, para finalizar essa tríade de entrada, input, processo, saída, output, a saída, ela nada mais é, minha gente, do que os resultados do sistema, os objetivos que o sistema pretende atingir e ou efetivamente ele alcança. Mas, já discutimos aqui o que vem a ser um sistema. Primeiro, acabei falando aqui de um exemplo do corpo humano, onde os órgãos, eles separadamente não garantiriam a vida humana, mas de forma harmônica ocorre uma sintonia formando um sistema. A mesma coisa é uma organização. O marketing não consegue sobreviver sozinho, assim como a produção e os recursos humanos. Eles se interligam formando o que? Um sistema. Mas você há de convir que para compreender um sistema, se geri-lo, você precisa também saber o que é complexidade. E o que é complexo? Primeiro, eu gostaria de dizer que a complexidade depende de como você a visualiza. É o indivíduo que cria a percepção do que é complexo. Ele estabelece o seu tamanho, se é pequeno, médio, grande. Podemos também aqui dizer que grande número de problemas e variáveis presentes em uma situação é determinada por quem observa. Eu estou observando uma dada situação, eu terei a percepção de quais são as variáveis que ali apresentam e qual é a minha visão sobre aquele determinado problema. Quanto maior o número de problemas e variáveis, mais complexa é a situação. Só que não conseguimos gerir uma organização preso dentro de quatro paredes. Estamos em constante movimento com a dinamicidade do ambiente externo. Você precisa intercalar com, digamos assim, fatores que são novos para a sociedade mundial, como as grandes concentrações urbanas, o esgotamento de recursos naturais. Você, enquanto organização, precisa dos recursos para garantir a sua perpetuidade em um processo de tempo. Ele é essencial para a existência de sua empresa. Os meios de transporte é um fator importante. Por exemplo, eu vou instalar a minha fábrica, a minha indústria em um município. Quais são as vias de transporte rodoviário que passam por ali para garantir a logística
de saída do output da minha fábrica. Tem outros modais de transporte, aeroviário, ferroviário. Quais são os modais que são apresentados até a mim? Ou, por exemplo, só passa uma rodovia, mas um porto, um aeroporto, está a quantos quilômetros? Quanto tempo eu terei que deslocar para colocar o meu produto, a minha produção, em um container dentro de um porto? Então, é preciso você intercalar também com esse ambiente externo. Assim como o processo de educação. Como é que você forma uma equipe sem saber o que é necessário a nível de especialização? Então é preciso desenvolver uma mão de obra qualificada. Como eu vou instalar a minha empresa em uma cidade que não detém mão de obra especializada para aquilo que eu pretendo introduzir naquele local? Então, o processo também de empreender, ele é ligado à educação. Até mesmo porque eu trago comigo um conceito que ninguém consegue atingir as suas metas, os seus objetivos, sem as pessoas. São estas que conduzem a sua organização ao sucesso. E o processo de formar, de montar uma equipe é algo primordial. Onde muitas vezes visualizamos no meio organizacional muitas críticas. Funcionário não presta, eu sempre tenho que trocar, um alto turnover, rotatividade nessa área. Mas será que o problema não está em você que recruta e seleciona pessoas? Será que o seu método de recrutamento não está inadequado? Então são perguntas aqui que eu também trago para a discussão. Um outro ponto também do ambiente externo que tem grande influência sobre o sistema organizacional. A própria evolução tecnológica acelerada. Convivemos em uma realidade que tudo ocorre muito depressa. Acabou aquela era que a matriz de uma empresa era na Alemanha, que um comunicado para o seu gerente no Brasil, diretor, demorava 15, 20 dias. Hoje, em segundos, minutos, através da tecnologia, chega o seu pedido, o seu comunicado. A própria inflação, relação econômica, é uma variável a ser analisada. Como é que eu vou expandir o meu negócio se eu estou em um período de recessão econômica? E em tempo de pandemia do coronavírus, as epidemias, pandemias, também é uma variável externa. Observemos também que, quando lá na China, alguns anos atrás, teve uma epidemia, uma crise relacionada à peste suína, a Aurora aqui no Brasil se beneficiou muito, porque o mercado interno chinês não era confiável para o seu próprio povo. Então, cresceu a exportação de carne suína de países como o Brasil para o mercado chinês. Então, uma epidemia, uma pandemia, ela também muda as relações econômicas e mercadológicas dentro de um espaço de tempo. E podemos aqui também destacar que, nesse momento que já visualizamos variáveis importantes dentro de um sistema, e que o nosso objeto aqui de estudo é a abordagem sistêmica, e eu posso aqui também afirmar que ela é a ferramenta que lida com a complexidade. Da mesma forma que você, indivíduo, tem a capacidade de visualizar qual o tamanho do problema que o seu sistema apresenta, o enfoque sistêmico, ele se encarrega de solucioná-lo. Por exemplo, eu visualizo gargalos em minha produção industrial. Eu vou visualizar, de acordo com as minhas variáveis internas e externas, que nada mais é do que um conjunto de partes que formam um sistema, quais são as medidas a serem tomadas, quais são as possíveis soluções. Então,
a abordagem sistêmica, ela visa você conduzir uma organização de forma conjunta, criando uma sinergia entre as partes que ali atuam. Então, o pensamento sistêmico, propriamente dito, ele complementa e integra os conhecimentos especializados na administração. Você tem um notório saber na área de marketing, ele em produção, João em recursos humanos. Então, vem aquele pensamento sistêmico para um complementar o outro, criar e fomentar uma integralização. E, gente, uma vez que já adentramos ao enfoque, ao pensamento sistêmico dentro de uma organização, qual é a base de implantação desta ferramenta? Para se planejar e montar sistemas, é necessário você possuir essa compreensão sistêmica do ambiente pelo qual você está inserido. A natureza dos sistemas é definida pelo observador. Sou eu, enquanto observador, que percebo a complexidade daquilo que é apresentado em minha organização. Por exemplo, esse coronavírus, que determina a complexidade dele é a visão que você tem. Muitos dimensionam demais, outros dão uma certa relatividade. É a nossa visão. Então, o nível de complexidade é determinado pelo próprio indivíduo. E, destacando aqui mais uma vez o enfoque sistêmico, ele é uma ferramenta intelectual que mexe com o intelecto, muito utilizada em quê? Em estudos e na prática de gestão de todos os tipos de organização. E ele, na vida prática de uma organização, interage com o quê? Com a sua administração estratégica, com a qualidade total, pois a qualidade total ela não pode ser restrita a um setor. Ela envolve os diversos componentes de uma empresa. Então, o enfoque sistêmico de aliar sistemicamente essa organização, ela trabalha atingindo o objetivo da qualidade total, que é a qualidade em todos os serviços que você executa. Ela atua também na reengenharia e no redesenho de processos. O que é uma reengenharia? É você redesenhar, reprojetar, construir novos processos. E como é que você vai constituir uma nova filosofia, um novo método, se o marketing depende do comercial, o comercial da produção? É necessário, prioritariamente, ocorrer uma sinergia entre esses setores. A própria mudança organizacional, que aqui a gente também poderia estar falando sobre a cultura organizacional, sobre o próprio clima, ela também depende desse enfoque sistêmico. Mas, uma vez que acabamos de promover uma discussão sobre a metodologia prática de um enfoque sistêmico, que ela pode interagir com a administração estratégica, com a qualidade total, com a reengenharia, com a mudança organizacional. Como focalizar a sua eficácia global? Até mesmo porque, gestores que somos, não podemos implementar e não ter a capacidade do feedback, do retorno, da retroalimentação, de dimensionar qual é o seu resultado. Podemos nos perguntar, qual é o nosso negócio? Estamos implementando esse novo serviço, mas ele é adequado ao seu negócio? Qual é o nosso valor para o cliente? O que é que meu cliente espera de mim, espera desse negócio? O que estamos desenvolvendo nesse momento é adequado à expectativa do meu cliente? Qual é a nossa missão? O que você está desenvolvendo, ele é adequado à sua missão? Por exemplo, digamos que o seu público seja classe A e B, que querem produtos únicos, produtos diferenciados, que ele se sinta diferente, porque essa é a sua expectativa, é a sua necessidade enquanto consumidor. Você é fabricante de vestuário, você vai produzir camisas em massa, da mesma cor, do mesmo modelo, você estará
entrando em choque com o valor que o seu cliente dá para o seu negócio. E afetando também a sua própria missão. Por quê? Se a sua missão é, por exemplo, satisfazer o seu cliente, você não estará atendendo à necessidade dele. Por fim, abordando aqui de forma bem sucinta esse tema, gostaria de falar aqui das ferramentas necessárias para se analisar ou planejar sistema. Primeiro, não há como planejar sem determinar qual é o meu objetivo. Se eu, objetivo, transformo em um plano de ação, coloco em prática, eu tenho que controlar o que está dando certo, o que precisa ser modificado, o que não mais faz sentido e qual o processo para eu conduzir essas ferramentas e quais os componentes necessários. Então, para a gente analisar ou planejar dentro de um sistema, é preciso interagir com os objetivos, controle, processo e componentes. Por fim, minha gente, quero agradecer aqui a todos que estão assistindo esse vídeo. Vou deixar aqui no e-mail da turma um estudo de caso, onde deverão responder em até 3 pessoas, em que será uma atividade concernente à primeira unidade, valendo 3 pontos. No mais, uma boa noite e um grande abraço.